Jesus, Ele traz uma palavra gloriosa para os nossos corações esta noite. Juízes, capítulo 14. Aleluia, o casal está fazendo uma forma de agradecimento. O salmista ele vai dizer na palavra do Senhor assim: que te darei, Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem feito a mim. Aleluia. Outra palavra que o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. O que nós daremos ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito? Será que só da gente agradecer, reunir, louvar, ouvir a palavra é o suficiente? Será que Jesus ele está recebendo só apenas isso de nós? Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? O Senhor, a palavra do Senhor diz que tudo é dele. Ele não se alegra com sacrifícios de bois, de ovelhas, de bodes. Ele não se alegra com os manjares que sacrifica e dá para ele. Ele falou, isso não é alegria ao coração do Senhor. Mas a alegria que traz ao coração do Senhor, quebrantamento de coração. A alegria que traz para o Senhor é quando nós nos rendemos aos pés dele, reconhecendo que somente ele é o Senhor. Deus nos céus e na terra e nas nossas vidas. E isso para o Senhor é alegria ao Senhor. Porque ele diz que tudo que tem na terra é dele. E foi ele que fez. E a nossa forma de agradecimento. Então por isso que o salmista, ele vai dizer, o que eu te darei pelos benefícios que o Senhor tem feito a mim. E como nós vamos agradecer? Será que hoje Jesus está falando assim? Eu estou feliz pelo que vocês estão fazendo. Será que o Senhor, no coração dele, ele está assim, ó, eu estou me alegrando? O que vocês sentem no coração de vocês? Será que Jesus está feliz? Ou Jesus vai ficar feliz que no final deste culto vocês vão se render e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça da minha vida a tua vontade. Porque eu te aceito como meu Salvador. E eu me rendo ao Senhor para te dar graça pelos benefícios que o Senhor tem feito a mim. E é a minha vida que eu entrego ao Senhor. É a minha família que eu entrego ao Senhor. É a minha casa, é os meus filhos que eu entrego ao Senhor. E eu posso dizer com toda a convicção, no céu haverá festa. Porque o Senhor disse na tua palavra que há festa no céu quando um pecador se arrepende do pecado. Aí você pode dizer para mim, peraí, missionário, você está dizendo que aí está pecando? Quem sou eu para dizer o teu pecado ou te apontar? Mas Jesus disse, se nós estamos vivendo numa vida que nós temos os prazeres das nossas carnes, nós não temos o compromisso com Deus, então logo nós praticamos iniquidades continuamente porque nós faz a vontade da nossa carne. E tudo que inclina para a carne, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer, aleluia, em João capítulo 3, ele vai dizer para Nicodemo, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele disse, é necessário que nós nascemos da água e do Espírito. A água nós se arrepende e nós aceita Jesus. Mas o Espírito ele vai nos transformar para que a gente inclina tudo para o Espírito. Paulo ele vai dizer que a carne ela contende com o Espírito. Por que ela vai contender com o Espírito? Porque a carne ela não vai deixar você servir a Jesus. A carne ela não vai deixar você adorar o Senhor. A carne ela não vai deixar você se dedicar um pouco do teu tempo para Jesus. Porque a carne ela tem os seus prazeres e para satisfazer os prazeres da carne é necessário que nós se inclina para ela. Então Paulo diz, o Espírito ele vai contender com a carne. Então bora, nós estamos em pecado. Seja lá qual for ele, leve, médio, pesado, mas não existe pecadinho ou pecador, tudo é
pecado. Quando vivemos segundo a nossa vontade, nós estamos em pecado. Porque nós não faz a vontade de Deus. E se nós não faz a vontade de Deus, nós fazemos as nossas vontades, logo nós estamos desobedientes a Deus. E se nós desobedecemos a Deus, a desobediência não é um pecado? Então, por isso a palavra do Senhor em João, 1 João, capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos piores pecadores e a verdade nunca esteve em nós. Então entendais, eu não te aponto o teu pecado, mas a palavra de Deus, ela nos confronta e nos faz entender que nós pecamos sim. E nós não somos puros de coração e de pensamento, porque as nossas ações carnais nos conduz à perdição, longe do Espírito Santo, longe de Jesus. Mas o Senhor, Ele vai se alegrar com o banquete que vocês der para Ele, as vossas vidas. O céu se alegra, o céu tem festa. Jesus, Ele desce, Ele disse, onde tem 2 ou 3 reunidos, no nome dEle, Ele se faz presença. E Ele está aqui para contemplar as vossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Juízes, capítulo 14. Eu não escolhi a palavra. Eu pedi ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra para trazer para os nossos corações. Então vamos ficar atentos em nome de Jesus. A partir do verso 1 que vai dizer: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou o seu pai, a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e a sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais e toma a mulher dos filisteus, daquele incircunciso? E disse Sansão, o seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas o seu pai e sua mãe não subiu, aleluias, não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Amém? Aleluia. Glória e exaltada é o nome santo do Senhor. Meus amados, todos já ouviram falar da história de Sansão. Até quem não é cristão já ouviu falar de Sansão. Essa história, este homem que foi escolhido antes que a tua mãe pudesse gerar no teu ventre, porque ela era estéril. Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que Deus enviou o anjo liberou a palavra para tua mãe. E Deus, ele separou Sansão antes de ser formado no ventre da tua mãe. E a palavra do Senhor vai dizer: Sansão foi escolhido para servir a Deus. Sansão foi separado para fazer a vontade de Deus. Sansão, ele tinha um propósito de Deus a ser cumprido nesta terra. E a palavra do Senhor vai deixar claro para nós: Sansão nasceu, Sansão cresceu, Sansão estava maduro, mas Sansão, ele não obedecia a Deus. Embora somos escolhidos, embora reconhecido do ventre, dentro do ventre da nossa mãe, antes de nós nascer, o Senhor, a palavra diz que Ele já nos conhece. Ele conhece o nosso deitar. O salmista vai dizer que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece até quando nós não temos palavra para dizer, Ele sabe do que nós precisamos. Ele nos conhece tão profundamente os nossos corações e os nossos pensamentos, que a palavra do Senhor vai dizer que quando Daniel, ele se inclinou o coração para buscar o Senhor, aleluia, o anjo do Senhor vai dizer: antes que você falasse, ou seja, antes que você começasse a orar, Daniel, Deus já ouviu e já ia te responder. Mas ele disse que havia
uma potestade, principado. E este que governa aquilo que nós não conseguimos enxergar, que nós só olhamos e vê avião passando para lá e para cá, que nós olhamos a nuvem, que nós vê as estrelas, mas acima desse céu há uma potestade que domina e é necessário que nós estejamos atentos. As bênçãos, o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe o que tu precisa, mas ela às vezes vai cessar um pouco para que você pare para buscar, para que você tenha paciência para receber. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor já sabia antes que Daniel pedisse. Então, para você entender o quanto que Deus nos conhece, até aquilo que nós ainda nem abriu a boca para dizer, só pensou, Ele conhece. Por isso que Jesus disse, se nós só pensar, nós já pecou. Ah, mas eu não abri a minha boca para falar, eu só pensei. Ah, eu só desejei. Mas Jesus ia falar, vocês já estão em contato com o pecado. Então, igreja do Senhor, nós necessitamos verdadeiramente limpar nossa consciência e o nosso coração, para que Jesus, Ele consiga, aleluia, nos encher da tua glória. E a palavra do Senhor vai dizer para nós, Sansão, por ter todo este privilégio, Sansão, ele fez a tua escolha. E diante desta palavra gloriosa do Senhor, o Senhor me deu um tema dizendo bem assim, não deixa os teus interesses próprios impedir as bênçãos de Deus chegar até a ti. Então todos vós que estão aqui e o casal desta casa, a palavra do Senhor diz, não deixa os seus interesses, aleluias, impedir a bênção que Deus tem maior para ti. Aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que Sansão, ele teve interesse próprio. Deus, ele tem propósito nas nossas vidas. Deus tem propósito na vida de cada um neste lugar. Mas a palavra, o tema que o Senhor, ele traz para me dizer, para nós, o Senhor, ele fala assim, não deixe os interesses impedir as bênçãos. O Senhor tem promessa para todos vocês. Tu quis uma casa, o Senhor te deu, mas você precisa morar no céu. Aqui é só um passatempo. Então é necessário que tenha preocupação não só com esta casa, mas com a casa que Jesus disse em João 14. Ele disse que não turbe os vossos pensamentos, crê tão somente no meu Pai e crê também em mim, porque a casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria que ia preparar e ia voltar. Mas quando eu for preparar, vós prepara lugar, porque quando eu voltar, ele diz, eu levarei vós para mim mesmo. Para onde eu estiver, ele diz, tu vai estar, tu vai estar, tu vai estar. Vós estarão comigo, porque ele escolheu assim. Aleluia. E Sansão, ele escolheu o seu interesse. E qual era o interesse maior de Sansão? Satisfazer a tua carne. Sansão não tinha preocupação que ele tinha um segredo com Deus. Sansão, ele não tinha preocupação com a presença de Deus como Davi tinha esse compromisso. E Davi tinha essa preocupação de manter a presença do Senhor com ele. Sansão não. Sansão buscou seus interesses próprios. O primeiro interesse de Sansão, ele desobedeceu a Deus porque ele quis satisfazer a tua carne pegando mulheres que não era da linhagem de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel, o Senhor lhe deu ordem que eles não deveriam se misturar com os outros povos, porque certamente seria contaminado. Se você serve o Senhor, tu estava lá na presença do Senhor, buscando o Senhor, ali sacrificando, adorando ao Senhor, orando, buscando a tua vida com Jesus, e pensa que não, você, Senhor, eu quero casar. Ele disse, Senhor, eu quero casar, um de lá, outro de cá, e de repente, não fosse o que você queria, não fosse o que Deus queria para a tua vida, ou o que Deus queria para a vida dele. Aí, por a consequência da carne, das escolhas, quando vem as consequências, a primeira coisa que nós aponta, Deus, o Senhor me deu esta mulher assim, assim, o Senhor me deu esse marido assim, assim.
Mas o Senhor, Ele estava preparando enquanto vós se anteciparam. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, ela vai trazer para nós, ao tempo que Deus prepara as coisas e as coisas são perfeitas. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas Sansão aqui, ele resolveu unir o que ele queria. E ele foi em busca da primeira mulher, que era fora do seu povo. Uma mulher do povo do Filisteu. E a palavra do Senhor vai dizer que os seus pais disseram para ele: por que não? As do meio dos teus irmãos, da tua parentela, aqui do meio da tua família, por que você não escolhe aqui? Mas ele desobedeceu porque era um interesse. Eu vi, eu gostei, é lindo, é linda, é perfeito, eu quero para mim, satisfaz a minha vontade. E os pais, não vou fazer isso. Ah, mas o senhor tem que ir lá, o senhor tem que tomar. Ou seja, ele tinha um interesse porque ele viu, porque ele desejou. E nós, como ser humano, nós temos um problema seríssimo. Não só com Sansão, mas nós temos um problema seríssimo. Nós costumamos atrair pelo que nós vemos. Nós costumamos atrair pelo aquilo que nós desejamos. Nós costumamos adquirir para nós aquilo que nos satisfaz. E nem tudo que nós vemos, nem tudo que nós desejamos, nem tudo que nós tem prazer, agrada a Deus. É por isso que há tanta consequência, tanto problema. Pessoas casam hoje e descasam amanhã. Pessoas e vai levar os problemas para Deus resolver. Aí o Senhor, quando o Senhor não responde, porque Ele vai resolver lá na frente, mas Ele deixa nós sofrer as consequências. Porque tem que ter as consequências. E as consequências a gente passa o quê? A gente vai ter que conviver com ele do jeito que ele é. A gente vai ter que conviver com ela do jeito que ela é. A gente vai ter que seguir uma vida do jeito que nós escolhemos, que nós desejamos, que estava bonito, estava perfeito, estava lindo, estava tudo certo. E Sansão aqui ele traz este desejo, esta escolha do ver, do desejar, do querer, do se satisfazer, interesse próprio. E nós, ser humano, nós temos nossos interesses próprios. E por nós ter os nossos interesses próprios, nós pode trazer consequências para nossas vidas. Mas que vós sejam abençoados em nome de Jesus. Mas a vida de vocês só vão ter o prazer, a glória, a unção de Deus, aleluia, na presença do Senhor. Uma família abençoada, estruturada, ela tem que estar na presença do Senhor. Vem o problema, tu consegue solucionar o problema porque Deus está presente. Vem uma enfermidade, vem uma escassez, vem portas fechadas, mas o Senhor, Ele consegue trazer toda a solução no meio de tanto problema, no meio de tanta coisa, no meio de tanta dificuldade, porque a presença do Senhor, ela tem que estar com vocês. Então vocês formaram, juntou, cresceu, pediu, e hoje vocês estão aqui para a honra e glória do Senhor. Mas não pode seguir uma vida sem Jesus. Ainda que tu tenha os seus prazeres como Sansão, na carne, desejou, satisfez, está feliz, está indo, mas sempre no final vai ter consequência. Sempre no final vai ter uma destruição. Sempre no final vai ter uma decadência. Seja no sentimento, seja na paciência, seja na temperança, tudo pode vir. Mas se vocês estiverem firmados na presença do Senhor, isso aí vocês conseguem solucionar. Porque vocês vão ter sabedoria de Deus para manter o casamento, para manter a família, para manter construído. E Deus abençoando e vocês glorificando ao Senhor. Mas Sansão, a palavra do Senhor vai dizer, voltando para Sansão, a palavra do Senhor vai dizer que Sansão, ele escolheu este caminho e ele prosseguiu. E os pais, sem a vontade deles, sem vontade de Deus, ele teve que fazer satisfazer o desejo do teu filho. E ele vai casar com essa mulher. Não dá certo. Eu não vou entrar profundo nas histórias, mas eu quero entender, eu quero trazer um entendimento para nós, em nome de Jesus, a importância do interesse de Deus fora dos nossos interesses. Então a palavra
do Senhor vai dizer que Sansão, ele tinha interesse. A palavra do Senhor também nos afirma que nós temos nossos interesses. E os nossos interesses nos afastam de Deus. Mas é necessário que eu e você busque o interesse de Deus. Sansão não conseguiu casar com a primeira, porque veio dar errado. Sansão então vai agora, ele olha e vê Dalila, uma prostituta. Ele ali também se engraça, não quer seguir o desejo de servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Mas ele também vai atrás, mais uma mulher que desejou o teu coração, que atraiu os teus olhos, e ele continua fazendo, satisfazendo a tua vontade. Então, o desejo, os interesses nossos nessa terra nos limita em buscar as coisas de Deus. Porque mesmo que não dá certo uma coisa aqui, nós queremos buscar outra ali. Mesmo que não deu certo ali, nós queremos buscar outra mais adiante. E assim nós vamos. E o tempo vai indo. Sansão estava deixando o seu tempo passar. E o tempo estava passando. E nós deixamos também o tempo passar contínuo nas nossas vidas. Nós esquecemos de buscar Deus. Porque nós vamos buscar o interesse das nossas casas, de preencher da nossa casa, dos cuidar dos nossos filhos, de cuidar das nossas roupas, de cuidar com as nossas dívidas. E nós começamos buscando, e de repente você está em um emprego, o emprego já não te satisfaz. Tem que ter dois, porque se tiver dois, você sabe que você vai satisfazer o teu desejo, o que tu vai querer vai ser melhor ainda. E de repente você começa a se desgastar demais. De repente você vai se desgastando, vai ter consequência. De repente, o tempo que vocês tinham junto, você já não tem mais. O tempo que tu tinha com seu filho, ele já vai parar numa creche na mão de alguém para olhar. O tempo que você tinha de ler a Bíblia, você já não lê. O tempo que tu tinha de ir no culto, você está cansado. E aí vai indo, e de repente esquece de Deus. Sansão aqui vivia assim, só nos teus interesses. E nós vivemos nos nossos interesses. E nós precisamos ter cuidado com os nossos interesses. A palavra do Senhor, ela vai dizer, aleluia, em Provérbio, no capítulo de número 15, no versos 3, que os olhos do Senhor, ele está sobre todo lugar. Ele está atento em tudo, seja boas obras ou más obras, não importa, mas os olhos do Senhor, ele está atento. Então, se eu faço bem, ele está vendo, e se eu faço mal, ele também não está vendo? Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que os olhos deles estão vendo o que nós estamos fazendo. E se nós começamos a buscar apenas nossos interesses aqui na terra, a palavra do Senhor nos diz que o nosso coração está aplicado nas coisas da terra. E Jesus disse: a traça corrói, o ladrão rouba e tudo se destrói. Mas se você armazenar o seu tesouro no céu, aonde está seu tesouro, também vai estar o teu coração. Então o meu e o teu interesse tem que estar no céu, buscando as coisas do céu. E como buscar as coisas do céu estando na terra? Fazendo a vontade de Deus. É nós fazendo a vontade de Deus e as bênçãos descendo sobre nós, que nós nem vemos, nós só vai contemplando e recebendo. Aleluia. E a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor está vendo. Então, se os olhos do Senhor, ele está contemplando tudo, ele está vendo se nós estamos buscando, se nós estamos se distanciando, ou se nós estamos fazendo a vontade dele, ou se nós estamos fazendo a nossa. É verdade? Aleluia. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo em Provérbios 16, no verso 1, a palavra do Senhor vai dizer que os planos do homem é o do coração. A gente pensa, a gente deseja, a gente planeja, monta tudo, todo o projeto, mas fala, a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Então é necessário que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a palavra diz, e assim os nossos projetos, nosso sonho, ele será realizado. Ou seja, será concretizado. Deus, ele vai fazer acontecer aquilo que tu está pensando. Senhor, eu quero assim. Deus vai fazer. Senhor, eu preciso disso. Vai acontecer. Por quê? Você colocou o Senhor na frente e a palavra dele é a que vale. Porque o nosso são os planos. E são os planos sem Jesus. Pode falhar. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer em Provérbio,
Aleluia. Provérbio no Efésios, capítulo de número 5, no verso 1. Aleluias. Se os olhos do Senhor, Ele já contempla todos os lugares, se Ele já está num projeto, aí para funcionar e dar tudo certo, em Provérbios, aleluias, Efésios capítulo 5, 1 vai dizer bem assim a palavra do Senhor: e sejais imitadores de Deus como filhos amados, e amai vós uns aos outros, como Cristo vos amou, e entregou a Deus como sacrifício com cheiro suave. Então ele está dizendo que os olhos do Senhor nos contemplam, Ele nos vê, Ele abençoa, mas é necessário que nós sejamos imitadores, que nós busquemos praticar as ações dele. E como praticar as ações do Senhor? Fazendo as boas obras, servindo ao Senhor, pregando a palavra dele, vivendo a palavra dele, adorando a ele, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, nem saindo da presença do Senhor para satisfazer a nós e buscando os nossos interesses. Jesus disse para os teus discípulos: uma comida eu tenho para comer que vós não sabem. Aí ele diz: mas espera aí, então será que quando nós saímos alguém trouxe comida para ele? Aí ele vai dizer para os discípulos: a comida que eu tenho para comer que vocês não sabem é fazer a obra do meu Pai. E nós precisamos ter fome de fazer a obra. Nós precisamos ter sede de se alimentar da palavra. Nós precisamos ter desejo de servir ao Senhor. E Jesus dizia: essa é a minha fome. E nós precisamos ter isso. Imitar o Senhor desse jeito. Aleluias. E a palavra do Senhor, ela prossegue nos dizendo, em Isaías 55, no versos 8, a palavra do Senhor diz desse jeito para nós: os vossos pensamentos, o meu e o teu pensamento não é o pensamento de Deus. A palavra do Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. E ele disse: assim como o céu é mais alto que a terra, assim, ele disse, é os meus caminhos, os meus pensamentos. Mas nós buscamos os pensamentos, os interesses da terra. Mas Deus está dizendo: o meu é do céu. E se eu e você serve e busca praticar essas ações, tem que ser o caminho do céu. Tem que ser o pensamento do céu. Isto é, o pensamento de Deus. Porque a palavra do Senhor diz para nós que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, por que buscar as coisas da terra e não a do céu? Por que buscar os nossos interesses e não o do Senhor? Aleluia. Já estou quase terminando em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Isaías 65, no versos 1, a palavra do Senhor vai dizer para nós que nós, aleluia, a palavra do Senhor, ela deixa claro para mim e para você. O Senhor, ele diz assim, ó, que ele estendeu as tuas mãos o dia todo para um povo. Só que ele foi buscado pelo povo que não buscava por ele. Ou seja, ele estendeu a mão sobre o povo de Jerusalém, mas o povo de Jerusalém não se importou. Deus estende a mão para o teu povo não se importa. Teu povo não está preocupado que Jesus morreu na cruz, que Jesus sofreu, que Jesus padeceu, que Jesus voltou para o céu e que Jesus vai voltar. O povo não está preocupado, mas o Senhor está dizendo em Isaías, no versos 65 primeiro, ele está dizendo, ele foi buscado pelo povo que não buscava ele, ou seja, os gentios, os pecadores não buscavam, eles não conheciam, eles tinham outros deuses de pau, de pedra para adorar. Mas no momento que ele conheceu que Jesus estava vindo, eles foram buscar. E o Senhor disse: e ainda o meu povo, eles são endurecidos, eles andam por um caminho que não é bom segundo os teus pensamentos. Então vê, na terra nós buscamos os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos e segue. E Deus está dizendo, nós somos endurecidos por causa disso. E este endurecimento nos afasta do Senhor. Esses endurecimentos nos limita a conquistar o que Deus tem para nós. A irmã disse ali que ela está afastada, mas em nome de Jesus, não tarda não, minha irmã, que amanhã pode ser tarde, viu? Jesus, ele te trouxe aqui esta noite para te trazer de volta para ele. Não fica dormindo, não fica adormecida. Não sinta no conforto, porque a terra não tem conforto. Só para a carne. Mas a gente sabe, tu conhece a palavra batizada. Corre atrás de Jesus e busca conforto em Cristo, para que ele te sustenta e te põe de pé. Aleluia, abençoa tu e a tua casa em nome de Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos diz em Jeremias 29, no versos 13, o Senhor vai dizer, se nós buscar ele de todo o coração, ele diz bem assim, que nós vamos achar.
se me buscardes de todo o coração, vós me achareis. Então não é de qualquer maneira que a gente busca o Senhor. Mateus capítulo 7, o verso 7, ele vai dizer assim: aqueles que buscam, acham. Os que pedem, recebem. Os que batem a porta do céu, ela vai se abrir. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que nós precisamos buscar o Senhor diferente. Não é com as nossas ações, mas com o nosso coração. Não é pedindo de qualquer jeito, mas pedindo de todo o coração, que a porta do céu vai se abrir e nós vai receber. A palavra do Senhor em Tiago 4, versos 9, para finalizar. A palavra do Senhor vai dizer para nós desse jeito: sente as vossas misérias e lamentai-vos. Convertei os vossos gozos em tristeza. Sabe por quê? Porque olha o que Sansão fez. Sansão era um homem feliz. Sansão era um homem escolhido, era um homem separado, era um homem que tinha tudo, era um homem que tinha a presença de Deus, era um homem diferente de todo o povo. Mas Sansão, por buscar seus interesses, Sansão agora se torna um homem impuro, longe de Deus, e a presença do Senhor saiu e ele não viu. Mas agora Sansão é pego pelos teus inimigos, arrancado os teus olhos. Sansão agora é levado, amarrado e virado marionete dos teus inimigos. Agora estava Sansão, o homem que tinha alegria, transformou a alegria dele em quê? Ele transformou em tristeza, em dor, em angústia, em desespero, em solidão. Estava lá Sansão, cego, amarrado e zombado pelos. Então não deixa que o inimigo te faça de marionete, mas deixa que Jesus te pegue pela mão e te faça alegre todos os dias, porque ele diz: eu vou para o meu Pai, mas a minha paz eu deixo convosco, para que as vossas alegrias sejam completas. Então não deixa que a tua alegria se transforme em tristeza. Amém, amados? Porque a de Sansão se transformou em tristeza, e ele só descobriu que estava sem o Espírito Santo de Deus quando ele estava lá, angustiado, triste, com dor, na solidão, no desespero, zombado, ali amarrado pelos teus inimigos. Ele descobriu que estava sem Deus. Muitas vezes a gente pode já ver pessoas dizendo assim: eu estou longe da presença de Deus, mas quando eu falo, Deus me responde. Deus fala comigo no profundo e no oculto. E por que a pessoa não se conserva? Então está vivendo enganado. Porque quando Deus fala, a gente se converte. Quando o Senhor fala, nós se levantamos. As nossas vidas é mudar. Então toma posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vós, casal que é dono dessa casa, aleluias, o Senhor, ele vai se agradar mais de vós entregando as vossas vidas para Ele. Eu sei que vocês fizeram o banquete com carinho, mas você fez para nós encher nossa barriga. Mas enche o céu de festa, que Jesus vai se agradar. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.